O último tipo de convergência que a gente aprende é chamado convergência em média R, tá? É o tipo que eu acho mais exótico para denotar convergência entre variáveis aleatórias, que está associado mais ou menos com a gente comparar momentos das variáveis aleatórias. Então, bom, a motivação para isso é a seguinte. Distância, obviamente, faz sentido pensar x menos y, tá? Não tem outra maneira razoável da gente pensar em distância entre duas coisas. Tá? A gente pode elevar isso a uma determinada potência r, de modo a penalizar grandes desvios de alguma forma de interesse, ou fazer r igual a 1 para penalizar tudo igual, fica ao nosso critério. Tá? Isso ainda é uma variável aleatória. E eu posso querer olhar então, né, dado que isso me convence que é uma medida de distância, eu quero olhar a minha distância média entre as variáveis aleatórias, ponderado por esse determinado fator R aqui. Tá? E me parece razoável dizer que duas variáveis aleatórias são perto segundo esse critério se essa quantidade é perto de zero. Tá? Então, eu vou definir a convergência em média R da seguinte forma. A gente diz que xn converge para x em média R se e somente se acontece o seguinte. O valor esperado de xn menos x elevado a R converge para zero à medida que n vai para infinito. Tá? Ou seja, eu vou fazer essa diferença aqui, xn menos x, elevar a potência R, calcular o valor esperado e ver o que acontece à medida que n vai para infinito. Tá? Se isso for para zero, eu digo que xn converge para x em média R. Tá? Eu vou ilustrar isso com um exemplo, a gente encerra essa aula e na próxima a gente vai ver bastante coisa sobre como que os modos de convergência se comparam entre si, tá? E vamos ver mais exemplos ainda sobre convergência de variáveis aleatórias. Então, para fechar, vamos fazer esse exemplo, que é novamente o exemplo que a gente já lidou aqui, né? A gente tem xn, com a nossa querida distribuição uniforme, que vai de 0 até 1 sobre n. A gente já provou que xn converge tanto em distribuição quanto em probabilidade para zero. Agora vamos provar que xn converge em média R para zero. Tá? Ou seja, independente desses três critérios de convergência, a convergência acontece. Então, isso é o valor esperado de xn menos zero elevado a R, que é o valor esperado de xn elevado a R. Tá? Xn é uma variável aleatória positiva, eu posso jogar fora um módulo. E eu calculo esse momento pela lei do estatístico preguiçoso. Isso é a integral de 0 a 1 sobre n, de x elevado a r, vezes a densidade da uniforme de 0 a 1 sobre n, dx. Essa integral é super simples. Ela vai dar x elevado a r mais 1 sobre r mais 1, para x indo de 0 até 1 sobre n. Quando a gente fizer essa conta, isso vai dar 1 sobre n elevado a r, que multiplica r mais 1. E se você tiver R como sendo uma quantidade maior ou igual do que 1, tá? Essa quantidade aqui vai para zero quando n vai para infinito. Ou seja, se R maior ou igual a 1, então essa quantidade vai para zero quando n vai para infinito. Tá? Ou seja, você provou que essa variável, a sequência de variáveis aleatórias xn, também se aproxima de zero, de acordo com esse critério de proximidade que a gente acabou de definir aqui. Tá? Como eu falei, eu acho esse critério de convergência o mais exótico de todos, mas ele é bastante útil em diversas aplicações também. Mas a gente vai se focar daqui em diante um pouquinho mais nos outros três, tá? Convergência quase certa, improbabilidade, convergência em distribuição. Vamos ver qual implica qual é mais forte do que qual. E vamos ver alguns exemplos também na próxima aula para a gente fechar essa aula, essas duas aulas relativas à convergência de variáveis aleatórias.